Que, enfim, a aula de hoje vai ser sobre a Unicamp. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Unicamp. Aí talvez você esteja se perguntando, tá, mas eu não vou se eu não prestar a Unicamp, será que vale a pena ver essa aula? E eu pessoalmente acredito que sim, porque a Unicamp é um vestibular que é muito interessante. E além de, tipo, ser uma mera curiosidade, a Unicamp, tipo, a filosofia de prova da Unicamp, e isso permeia também os critérios e outras coisas, é muito interessante. E pode ser muito bom vocês também entenderem um pouquinho de como funciona a redação desse vestibular. E porque é um vestibular, eu pessoalmente acho muito legal. Eu não conhecia muito, eu não cheguei a prestar a Unicamp no meu ano, nos meus anos que eu prestei vestibular. Mas estudando para trazer um pouquinho mais para vocês, eu confesso que eu gostei bastante. Primeiro, eu queria saber só por curiosidade, assim, quem aqui vai prestar a Unicamp? Se quiser, tipo, levantar a mão, mandar um salve no chat. Você já deu um salve aí? Laís, Arthur. Pode ser levantar a mão também, o coisinho. Mas também pode mandar no chat alguma coisinha. De qualquer forma, eu acho muito interessante, tá? Então, hoje também vai ser um pouco, não diferente, mas a gente vai simular uma espécie de monitoria. Eu acho que vai ser mais interessante explicar para vocês como funciona a partir de um exemplo. E esse exemplo vai ser, primeiro, a proposta 2 do vestibular de 2020. O vestibular do ano passado foi de 2021. Mas, para essa aula, porque tem um pouco mais de material disponível para o vestibular de 2020, eu resolvi trazer o vestibular de 2020, que, enfim, não mudou muitas coisas até os dias de hoje. Só lembrando que na Unicamp são duas propostas, das quais você deve escolher uma para escrever a sua redação. E, dentro dessa proposta, existem várias instruções e o gênero próprio que a Unicamp decide, tá? Então, eu vou apresentar aqui o, o PDF. Se quiserem me falar se vocês estão vendo. Estão vendo? Ótimo. Então, aqui é um pequeno PDF editado sobre a prova comentada da Unicamp. Então, aqui tem as duas propostas. Eu dei eu tirei algumas páginas, mas tem as duas propostas, tem algumas redações que eles dão como exemplo, tanto de tipo redação exemplar, até uma redação mediana, até uma redação que foi anulada. Então, tem vários exemplos. Não consegui, tipo, traçar todos durante essa aula, mas a ideia é a gente dar uma olhadinha em como funciona. Eu escolhi, pessoalmente, para essa aula, a proposta 2 que eu achei bastante interessante e bem diferente do que geralmente vocês estão acostumados, em questão de gênero, principalmente. Então, primeiro pedir para se alguém puder ler essa parte aqui, que seria a proposta em si. Eu leio, Michel. Obrigado, Fê. Você é um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal. Sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros. Hoje, porém, ao ler uma matéria no El País, você se deu conta de que certa vez vivenciou um episódio em que considerou normal uma das atitudes listadas nessa matéria, as quais Lanco Lopes relevam um micromachismo enraizado em nossa sociedade. Diante de sua tomada de consciência, você decidiu que esse será o tema de sua crônica desta semana. Identificou, então, entre as atitudes listadas, exceto a que corresponde à situação que você vivenciou. Em sua crônica, você deve, tal como fez Chimamanda Nisso lá das quantas, excerto 2. A. Narrar o episódio vivenciado por você. B. Relacioná-lo à atitude micromachista escolhida. E C. Expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Leu crônica? Pode ser. Crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Normalmente é veiculado em jornais e revistas. O cronista narra situações corriqueiras sobre uma ótica particular. Boa, muito obrigado, Fê. Gente, eu queria saber o que salta para vocês, primeiro, dessa proposta, o que chama a atenção para vocês? Tem uma coisa diferente? Bom, acho que Por ser uma primeiro crônica, né? Desculpa, João. eu ia falar exatamente isso, por ser uma crônica. Tipo assim, não tô acostumado realmente ver num vestibular você ter que escrever uma história. Isso eu sempre, sei lá, achei muito estranho da Unicamp. Ter que fazer uma crônica e tal. Interessante.
Então, você apontou que realmente é um pouco estranho, né? Que geralmente vocês estão acostumados a fazer dissertação argumentativa, e aí a Que Unicamp vai lá sim. e traz uma crônica. Fê, o que você ia falar? Por ser uma crônica também, é a mesma coisa. Justo, boa. Então, acho que o que mais saltou aos olhos foi essa questão da crônica, de, tipo, tá pedindo um gênero que é bem diferente do que vocês estão acostumados a, pelo menos, escrever, né? Talvez isso dê até um pouco de medo, assim, se chegar no meio da prova, imagina que você não foi muito atrás do vestibular Unicamp, você chega lá e aí pede uma crônica, e talvez seja um pouco desesperador você falar, nossa, nunca escrevi uma crônica na minha vida, como é que o que eu faço aqui, né? E tem uma pequena descrição, né? O que é uma crônica? Ele explica em termos bem gerais, né? O que é uma crônica e o que constitui uma crônica. Mas também queria perguntar para vocês, teve mais alguma coisa que se diferenciou em relação ao que vocês estão acostumados a ver? Eu acho que ele é bem específico na questão da proposta, quando ele vai, tipo, citando A, narrar o episódio vivenciado por você. B, relacionar a atitude micromachista escolhida. Ele vai, tipo, deixando bem passo a passo para você. Eu acho isso daí até legal, para ser sincero. Boa. Vocês concordam com o JP? Não sei se pode chamar JP, eu prefiro João Pedro, desculpa. Pô, sei lá, só João tá bom também, qualquer Tá coisa. bom, beleza, João. Vocês concordam com o João, discordam dele? Você falou que concorda. Vamos lá, gente, mas alguém gostaria de comentar sobre isso? Nem que seja falar, tipo, concordo, é isso. Segue o relator. Só Mas mandar sei um. lá, algo que eu, tipo, obviamente tem como você, tipo, inventar uma história nesse negócio da narrar um episódio vivenciado por você. Porque, sei lá, às vezes você não se lembra de alguma história que você vivenciou que está relacionado com a proposta, então, tipo assim, você pode inventar de qualquer maneira. Mas, sei lá, eu achei legal isso daí. Eu achei bem específico, assim, tipo, escrever uma história, já que eu não tô acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? Só escrevi uma vez na escola e ficou horrível, mas sei lá, eu achei bem diferente. E quando ele falou sobre crônica, tipo, deu uma definida, eu achei bem genérico. Quando ele falou, crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano, tal, sei lá, poderia tipo colocar um trecho de uma crônica para tipo nortear a gente. Boa, duas coisas interessantes. Uma, você falou em relação a um tom pessoal, assim. Você não lembra se você vivenciou isso daqui. E uma das orientações é narrar o episódio vivenciado por você. Mas te perguntar, e se você é o João, você acha que o vestibular está falando de você? Peraí, o quê? Eu não entendi muito bem, travou aí. Quando ele fala, tem um comando. Todo mundo pode responder, não sei se é só o João. Fala, narrar o episódio vivenciado por você. Tá falando você? Você, Fernanda, você, João, você, Anderson, você, Ismael? É Não, tá você? falando no sentido de personagem, né, no caso lá em cima. Você é um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal, tal. Então é verdade, tem isso também. Boa. Vocês concordam com ele? Discordam? Então, interessante isso, porque realmente, quando ele fala, aqui as propostas, além de ser algo direcionado, bem específico, vocês percebem que eles criaram todo um contexto, assim, fictício. Você fala, você é um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal. E aí também fala, sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros. E aí falar que você leu uma matéria no El País e que se deu conta dessa vez que você vivenciou um episódio em que você tinha considerado normal uma das atitudes listadas nessa matéria, que seriam categorizadas como micromachismo. Então, vocês percebem que tem toda essa criação de um enredo, como se fosse um enredo, assim, hipotético, que você deve seguir na sua redação. Você não é você. Você é essa pessoa, você é esse escritor, escritora que publica uma crônica sob essas condições. E você deve seguir exatamente como o que eles comandam, né? Narrar o episódio vivenciado por você, relacioná-lo à atitude micromachista escolhida e expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. E aqui, um pouco antes, ele fala de tipo atitudes listadas como micromachismo e fala excerto 1, que é esse daqui. E também fala
relacionado dá um exemplo de uma crônica, e aí fala como fez Shimanji Ngozi Adichie, eu não sei se pronunciar o nome dela, ou dele. E então você percebe que, tipo, a proposta, além de estar orientando uma situação específica, ela também orienta em relação à coletânea. Então, ela fala que sua proposta deve conter uma das atitudes listadas como micromachistas. Se você descer um pouquinho, você vai ver que o primeiro texto tem uma série de atitudes que são dadas como exemplo do que seria micromachismo. E aí vai entrar um pouco mais do papel da coletânea na redação da Unicamp. Se alguém pudesse ler também, primeiro, o excerto número 1, aproveitando que o João falou. João, você quer ler? Vou ler. As atitudes machistas, né? Começando daí. As atitudes machistas mais flagrantes são claras para nós. Aquelas que, de forma manifestada e constante, colocam a mulher em uma posição inferior ao homem em contextos sociais, econômicos, jurídicos e familiares. Aquelas que consideram que o homem e a mulher nascem com objetivos e ambições diferentes na vida. No entanto, apesar das reivindicações históricas dos anos de 1970 e da crescente conscientização em relação ao machismo em todos os âmbitos culturais e políticos nos últimos anos, há pequenos resquícios que continuam interiorizados em muitos de nós. São sequelas da nossa educação e dos produtos culturais que nos formaram como pessoas e que fazem com que, apesar de criticarmos e denunciarmos o machismo, ainda possamos cair em algumas de suas armadilhas sem perceber. O micromachismo, como vem sendo chamado nos últimos 5 anos, se manifesta em formas de discriminação muito sutis que acontecem todos os dias, até mesmo nos ambientes mais progressistas. Seguem uma lista baseada em exemplos que demonstram que talvez tenhamos entendido o grosso das reivindicações feministas, mas ainda precisamos ler as letras miúdas. Pode ir? Achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse, pelo simples fato de ser mulher. Comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos, que ficou cuidando dos filhos. Hoje te deixaram de babá. Perguntei a uma mulher se ela estava naqueles dias, quando me respondeu com indiferença ou desprezo. Disse que ajudo nas tarefas do lar, subentendendo que esse é um trabalho da mulher e que estou ajudando, e não participando em condições de igualdade. Em meu trabalho, ou entre amigos, só chamo os homens para jogar futebol, pressupondo que as mulheres não querem jogar. Perguntei a uma mulher quando vai ter filhos, mas nunca perguntei o mesmo a um homem. Pago todos os meus jantares com mulheres acreditando que é o que se esperam de mim. Descrevi uma mulher como um pouco feminina. Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. Comentei que essas não são formas para uma moça falar. Na televisão, aprecio homens ácidos e divertidos e mulheres bonitas. Fiz o comentário: ela é uma mulher forte, subentendendo que as mulheres, em geral, são fracas. Deixo meu filho adolescente ficar na rua até às 3 da madrugada, mas obrigo minha filha a voltar antes da meia-noite. Obrigado, João. Então, esse primeiro texto, o que vocês aprenderam principalmente dele? Qual que é a função dele em relação à proposta? Primeiramente, definir o que seria, o micromachismo e os nossos anos de evolução, que a gente vem debatendo sobre o movimento feminista, total aprendendo, mas só que a gente acabou deixando esses resquícios do machismo, e ele traz a nomenclatura do micromachismo que vem usada nos últimos 5 anos. Boa. O que mais? Aí ele traz a listinha, né? Dando exemplos claros de coisas que acontecem no cotidiano que são consideradas micromachismo. Uhum. E, gente, existe então, por essa descrição, vocês acham que existe uma diferença entre o micromachismo e o machismo? O que vocês acham? Fiquem à Bom, vontade de também mandarem no chat,
Fique à vontade. Na minha opinião, não. É tudo machismo, mas só que, tipo assim, é como ele fala. Tipo assim, a gente teve muito tempo para evoluir e tal, desde os anos 70, com discussões sobre o feminismo e tal. Mas o micromachismo, querendo ou não, é um machismo, só que é o resquício dele. É o resto do que ficou. O micromachismo é isso, é só o que ficou do machismo. Eu acho que não significa que dá para diferenciar, são tipos. É só o que sobrou do machismo, querendo ou não. Vocês concordam com o João? Discordam? Nem que seja uma pequena discordância. Você falou que concorda. Acho que é tipo que ainda acham que é normal, só que não colocam como machismo. Aí que era micromachismo. Vamos criar uma nova palavra para falar, vamos agora avançar nisso, no micromachismo, mas tudo é um complexo da mesma coisa, é o machismo. Boa. Mas deixa eu te perguntar, você acha que, então, na sua crônica, você vai abordar, tá falando aqui, né? Você precisa abordar um episódio vivenciado por você. Esse episódio seria, então, um episódio de machismo ou micromachismo? Eu ia falar de micromachismo para seguir a proposta do texto, para ser sincero. Mas não que exatamente seja o que eu acredito. É como, tipo, a Fernanda falou, tipo, há coisas que a gente não vê como machismo, mas é. É tipo isso. E essas coisas que a gente não percebe que é machismo, que é algo que está enraizado na gente, a gente ainda não percebeu, mas eles vão lá e colocam o nome de micromachismo, para tipificar, fazer uma separação. Você concorda, Fê? E o resto do pessoal? Fê falou que concorda. Mais alguém concorda, discorda? Gente, vamos lá, eu quero um pouquinho mais de participação, se puder, na medida do possível. Arthur, Lumiar, Sabrina, Christopher, Ismael. Mas então, tranquilo. Então, vocês vocês mandaram muito bem, pegaram bem o grosso desse texto, que é explicar um pouco tipo, qual que é a norteação do micromachismo. Nesse caso, ele fala que você narrar um episódio vivenciado por você e relacionar uma atitude micromachista. Então, nesse caso, o episódio que você narrou deve estar relacionado com alguma dessas 13 coisas indicadas, ou algo parecido, para se enquadrar no que a Unicamp escolhe como, enfim, como vertente, o que está propondo. Agora, eu queria também, se possível, que vocês lessem o segundo texto, se alguém puder ler. Alguém que não leu ainda? Se alguém tiver aí, Anderson, Ismael. Se não quiser, Eu não puder leio. também, tudo Eu bem. leio. Bora lá. Pode começar? Quando eu Claro. estava no primário, em Nessuca, uma cidade universitária no sudeste da Nigéria, no começo do ano letivo, a professora anunciou que iria dar uma prova e quem tirasse a nota mais alta seria o monitor da classe. Ser um monitor era muito importante. Ele podia anotar diariamente o nome dos colegas baderneiros, o que por isso só já era ter um poder enorme. Além disso, ele podia circular pela sala empunhando uma vara, patrulhando a turma do fundão. É claro que o monitor não podia usar a vara, mas era uma ideia empolgante para uma criança de 9 anos como eu. Eu queria muito ser a monitora da minha classe. Eu tirei a nota mais alta, mas para minha surpresa a professora disse que o monitor seria um menino. Ela havia se esquecido de esclarecer esse ponto. Acho que fosse óbvio. Deixa eu ver, eu me perdi aqui. Um garoto tirou a segunda nota mais alta. Ele seria o monitor. O mais interessante é que o menino era uma alma bondosa e doce, que não tinha o menor interesse em vigiar a classe com uma vara. Mas eu era a menina e ele o... Nossa, estou me perdendo muito aqui. Ele, menino, e ele foi escolhido. Nunca me esqueci desse episódio. Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal. Se só os meninos são escolhidos como monitores da classe, então em algum momento nós todos vamos achar, mesmo que inconscientemente, que só um menino pode ser o monitor da classe.
Se só os homens ocupam cargos de chefia nas empresas, começamos a achar normal que esses cargos de chefia só sejam ocupados por homens. Eu tendo, eu tendo a cometer o erro de achar que uma coisa óbvia para mim também é óbvia para todo mundo. Um dia estava conversando com o meu querido amigo Louis, que é um homem brilhante e progressista, e ele me disse: Não entendo quando você diz que as coisas são diferentes e mais difíceis para as mulheres. Talvez fosse verdade no passado, mas não é mais. Hoje as mulheres têm tudo o que querem. Oi? Como Luiz não enxergava o que para mim era tão óbvio. Obrigado, João. Então, vocês perceberam que esse texto deu uma complementada, de certa forma, com outro texto, mas tratando um pouco mais do machismo de maneira geral. Mais importante é essa percepção de que os dois textos serviram para, como vocês já sabem, e como também funciona em outros vestibulares, orientar a proposta. E essa foi basicamente a proposta 2 da redação Unicamp. Eu vou passar para a leitura de uma redação. Aqui eu optei por mostrar para vocês como funciona a proposta e a coletânea. Até aqui, tirando o fato de ser uma crônica e essas instruções específicas, não parece tão diferente dos vestibulares que vocês viram até agora. Tem esses textos também, né, que serviram para orientar, dar um recorte temático para a redação. Vocês vão ver que os textos têm um papel um pouco mais importante do que tem em outros vestibulares. Então, eu vou passar para a leitura da redação. Eu queria que vocês comentem depois. A redação eu posso ler. Não sei, o pessoal não tá tão participativo hoje, mas eu posso ler também. A gente divide todo mundo aí. Mas então, eu vou começar lendo a redação. Se alguém quiser ler também, pode me parar no meio. E a gente divide aí qualquer coisa. Então, é uma redação que a própria Unicamp disponibilizou. A Unicamp, ela felizmente, ela é bem transparente em relação aos critérios dela. Às vezes, ela até comenta, ela faz comentários em relação aos critérios e algumas redações, e essa foi uma delas. O título da redação é O Tratado Absoluto das Roupas Femininas. Começa assim. Na semana passada, uma grande amiga convidou-me para acompanhá-la em um ilustríssimo evento, um show de sertanejo no clube da cidade. Haveria tudo com que mulheres progressistas como nós, pelo menos era o que eu pensava que éramos, sonham. Bebidas, diversão até tarde da noite e, sobretudo, tolerância. Ora, como não ir? Logo depois do convite, eu já fora procurar uma roupa, look para os íntimos, para cumprir a nobre missão de cantar Jorge Mateus até ficar rouca. No dia combinado, chegamos bem cedo para pegar uma boa mesa, onde eu, minha amiga e algumas garotas conhecidas nos sentamos. Conversávamos alegremente até que a visão de outra garota conhecida, que chamaremos de Gabriela, vestindo uma bela saia de veludo vermelho, botas de salto alto e brinco de argolas douradas, hoje percebo que ela estava indefectível. Nos paralisou. Gabi aproximou-se da mesa enquanto a observávamos, como se ela tivesse vindo diretamente de Júpiter. Não faltaram olhadelas inquisidoras, ainda que discretas. A alienígena sentou-se e conversamos um pouco até que ela decidiu ir ao banheiro, sozinha, porque nenhuma de nós quis acompanhá-la. Gabi mal havia saído quando minha amiga sentenciou. Nossa, que roupa mais provocante. Chega a ser exagerada. Ela deveria ter mais senso ao se vestir. Foi unanimidade. Todas nós concordamos com a constatação. Algumas endossaram o parecer com comentários do tipo: ela só quer atenção, ou não sei como ela tem coragem. Naquele momento, não vi, admito envergonhada, qualquer problema no julgamento. O tribunal da roupa é recorrente, toda mulher conhece suas leis. Somente hoje, ao ler uma matéria do El País sobre micromachismo, pude reconhecer o quão terrível foi a minha atitude de classificar a roupa de Gabi como provocante. Eu, que me achava tão progressista, mantinha enraizada em minha mentalidade a ideia de que mulheres não deviam usar saias curtas. Eu, a feminista, utilizei-me de um código não verbalizado ao pensar que Gabi estava sendo indecente. Ora, que leis são essas que proíbem uma garota de se vestir como bem entender? Respondo, o código machista que por vezes oculto, repeti tantas vezes para mim mesmo. Esse é o tratado que usei como recurso de opressão contra a Gabriela. Com vergonha e até mesmo com indignação, admito que percebi muito tarde o micromachismo do qual sou agente.
Diante disso, aprendi uma lição e tenho uma certeza. Estivesse Gabi com uma saia curta, estivesse Gabi coberta inteiramente por um vestido longo, a justiça machista condenaria pelo simples fato de ser mulher. Deixo registrado aqui o triunfo de Gabi, mulher que enfrentou um código qual, enquanto perdurar, limitará a liberdade feminina e condenará todas nós. Então, queria saber o que vocês acharam dessa redação? Aspectos gerais do tema. O que vocês gostariam de falar? Sei lá, eu achei muito bem escrito, para ser sincero. Ela foi bem criativa, eu gostei muito de verdade. Sei lá, tipo assim, teve coisas mínimas, pelo menos eu acho o mínimo, que ela conseguiu situar, assim, em tempos atuais, falando de Jorge Mateus e tal. Foi uma referência legal que ela usou. E ela escreveu muito bem, tipo, dá para ver que é algo possível de se fazer, mas só que, sei lá, me deu a impressão que ela já tinha feito esse tipo de história antes, ela já tinha um costume de escrever isso, talvez. Boa. Obrigado pela contribuição, João. Realmente tá bem escrito. Não sei dizer se ela já teve alguma experiência prévia, a pessoa que escreveu isso. Lumiar falou que ela detalhou muito, que ela deu bastante detalhes na história, né? Realmente. Mas perceberam que, pelo caráter da crônica, ela tem um caráter mais intimista, né? Ainda mais pelo direcionamento da proposta. Então, você tinha que relatar uma situação, mesmo que hipotética. Tipo, a situação. Primeiro que a situação ela é hipotética de você ser um cronista, escrevendo essa crônica. E ainda mais você tinha que relatar uma situação real ou não, pode ser que tenha acontecido com você, pode ser que tenha baseado em fatos reais, sobre um acontecimento de micromachismo. E ela relata isso, né? Ela vai relatando, vai contando, e no final ela atrelaça, né? Tem o clímax da história, ela conta a situação do micromachismo, ela entrelaça com o que uma das características do micromachismo, uma das opções do micromachismo, e ainda ela fala no final, de certa forma arrependida, assim, falando, eu progressista, que também me considerava isso, acabei caindo nessa daí. Pode falar, Fê. Ô, Mi, tipo, eu achei muito parecido com um diário. Tipo, o que diferenciaria do diário, do gênero diário? Porque, tipo, é em primeira pessoa, tá falando de uma experiência dela. Então, o que diferenciaria? Pergunta interessante. Já que você fez essa pergunta, pode falar, falei. Não, é porque eu ia basicamente jogar um pouco para frente, porque eu ia falar, eu ia usar isso como uma desculpa para a gente tipo, começar a abordar um pouco os critérios. Você levantou a mão, você quer falar? Foi sem querer, eu tava tentando Tá. baixar. Tranquilo, sem problemas. É uma ótima pergunta. Vocês perceberam que, tipo, com certeza, imagina você chegando né, na Unicamp, né, sem nunca ter estudado vestibular, ele te pede uma crônica e você fica morrendo de medo de não conseguir cumprir plenamente o que seria uma crônica, né? Ficar com medo de pensar, será que eu não estou escrevendo outro gênero? Pode ser muito comum essa dúvida, e foi uma ótima pergunta em relação a, será que é uma crônica, será que é um diário? Então, a Unicamp, ela vai colocar alguns critérios, como ela vai avaliar essa redação. Alguns critérios, a maioria dos critérios são diferentes do que vocês viram, principalmente por ser uma proposta diferente. Mas também alguns são parecidos. O que eu quero fazer marcar aqui especialmente? Essa tabela, vou enviar para vocês depois todos os documentos possíveis. Mas a Unicamp, ela cobra quatro critérios específicos. Quatro critérios específicos. Que eles estão agrupados em dois tipos de critério. Primeiro, gênero e leitura, que vai de 0 a 8. E segundo, gênero e escrita, que vai de 1 a 4. Pelo que a gente vai ver agora, vocês vão perceber que esse gênero e leitura 0 a 8 vai cobrar da sua redação muito mais uma questão de interpretação, de saber se você realmente compreendeu o texto, os comandos e toda a situação de produção, do que propriamente a escrita e ter toda a estruturação relacionada a convenções. Então, a Unicamp dá um valor imenso ao aluno que sabe interpretar, que sabe ser adaptável, que sabe ler e a partir disso saber escrever. Então, quais são os temas, né, os critérios? Primeiro, esse critério, que é a proposta temática. Você cumprir ou não a proposta temática. O que é cumprir ou não a proposta temática?
Em síntese, cumprir ou não a proposta temática é você seguir esses comandos que ele dá. Então, peraí, peguei o errado. Então, se ele fala, primeiramente, tipo, ele dá toda a situação de... Eita, cliquei sem querer aqui em outra coisa. Ele dá toda essa situação de produção, e aí a Unicamp dá comandos. Então, primeiro fala, você deve, você, né, todo cronista de uma rede, blá, 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 e você deve narrar o episódio vivenciado por você. Então, aqui está a primeira questão da proposta temática. Você deve narrar um episódio vivenciado por você, relacionado ao micromachismo. Segundo, você deve relacionar esse episódio a uma atitude micromachista escolhida. E terceiro, você deve expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Então, para você cumprir a proposta temática, você deve fazer essas 3 coisas pedidas. Então, aqui, na descrição da grade, quais são as opções? Opção 0, você não cumpriu a proposta temática, você não seguiu os comandos. Então, você tirou 0 na proposta temática. Você cumpriu parcialmente. Então, por exemplo, o que é cumprir parcialmente? Você narra um episódio vivenciado por você, mas você não relaciona esse episódio a uma atitude micromachista. Ou você narra um episódio vivenciado por você, você relaciona a uma atitude micromachista escolhida por você, mas você não expõe suas reflexões e sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Então, para você cumprir o primeiro critério da Unicamp, você deve seguir todos os comandos. E aqui, quando eu digo comandos, é esses comandos específicos que são sempre elencados em A, B, C. Então, para se tirar a nota máxima aqui, você tem que seguir, seu texto deve seguir essa proposta temática, que é os comandos mais específicos. Você seguiu todos, então você cumpriu plenamente esse critério. Segundo, e acho que é um dos mais importantes, e talvez um pouco mais complexos, mas nem tanto quando vocês pegarem o que significa, que é o gênero. E aí vai entrar a pergunta da Fernanda, como diferenciar um outro do gênero, como saber se eu estou no gênero correto. Ele tem algumas siglas, então eu vou explicar para vocês o que são as siglas que ele usa para esse critério de gênero. G, né, gênero, mas quais são as siglas que ele usa? Primeiro, S, situação de produção dada no enunciado da prova e de acordo com o gênero. O que é isso? É aquela situação, você é um cronista, blá, 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 você sempre se considerava uma pessoa livre de preconceito, sempre apoiou a igualdade de gêneros, mas ao ler uma matéria no El País, você reconheceu um episódio em que você vivenciou o micromachismo. Aí você fala, diante de ter tomado sua consciência, você vai fazer uma crônica. Então, essa é a situação de produção. Então, toda a situação contextual em que você vai escrever essa redação. Em segundo lugar, e também relacionado, de certa forma, tirado disso, é a interlocução solicitada e construção de máscara entre os interlocutores. O que é isso? Quando fala de interlocução, é sempre aquilo de quem eu sou e para quem eu falo, ou quem enuncia e para quem eu estou falando, que é um pouco do que a gente viu na aula passada. Então, nesse caso, quem você é, né? Você é um escritora que publica uma crônica na revista semanal. Para quem você fala? Para os leitores dessa revista. Então, a sua redação deve refletir essa situação de produção e essa interlocução. Então, você deve falar como se você fosse um escritor e você está escrevendo uma crônica. E você está escrevendo essa crônica para o pessoal que está aí nessa revista. Alguns gêneros da Unicamp têm o que a gente chama de interlocução marcada, que fica mais evidente, e outros não têm uma interlocução marcada. Nesse caso, eu diria que não existe uma interlocução marcada. O que é isso? Você ter, por exemplo, você ter que se direcionar literalmente a alguém. Então, por exemplo, tem um tema da Unicamp que era sobre um abaixo-assinado que você tinha que escrever para a diretoria de uma escola. Você era um aluno de escola pública que você já tinha saído da escola e você ia se tornar vereador. E aí e uma professora foi acusada de tipo, dar aulas de direitos humanos e tentar instigar a liberdade de expressão e foi acusada de doutrinação. Você tinha que enviar um abaixo-assinado para a diretoria da sua escola, expondo, defendendo ela. Então, nesse caso, seria uma interlocução marcada, porque você está escrevendo para a diretoria. Então, seria, cara diretoria, ou nós, os alunos, sei lá o quê. Então, seria uma interlocução onde os enunciadores são mais específicos. Nesse caso, como você está escrevendo uma crônica,
e você é um enunciador, e, tipo, os seus leitores são leitores gerais, você não tem uma interlocução tão marcada. Você não está falando com alguém, necessariamente. Você está publicando uma crônica. Então, ter noção disso quando for escrever a sua redação. Então, a interlocução é basicamente esse diálogo entre, tipo, quem eu sou, para quem eu estou escrevendo. Construção composicional. O que é uma progressão característica do gênero? A Unicamp coloca que esse construção composicional seria basicamente coerência, que vocês estão acostumados com coerência em redação de argumentação. Mesmo que você não esteja fazendo uma dissertação argumentativa, a Unicamp cobra que você tenha um projeto de texto. Então, no caso da crônica que a gente acabou de ler, você tem toda uma evolução da crônica. Então, ela começa contando uma situação, eu e minhas amigas, a gente queria assistir um show de sertanejo, aí a gente vai até lá, e vai descrevendo a situação, vai se desenvolvendo, chega no clímax, que é a situação de micromachismo vivida, e a partir disso ela vai relatar a situação, vai reconhecer a situação e vai, entre aspas, vai se arrepender da situação, a partir de um reconhecimento futuro. Então, você tem, ainda que a gente não esteja falando de uma dissertação argumentativa, ainda existe um projeto de texto, e sua redação sempre deve ter um projeto de texto. Como que você vai começar, como que você vai desenvolver ela, como que você vai terminar. E isso é diferente para cada gênero. Na dissertação argumentativa, como é baseado em argumentação, você tem aquela questão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Como aqui é uma crônica, então a estrutura, ou a progressão, seria parecida com o que ela fez. Então, primeiro você vai relatar, essa progressão é dada na próprio comando da questão. Então, primeiro você vai relatar um episódio vivenciado por você. Segundo, você vai relacionar esse episódio a uma atitude micromachista escolhida. E terceiro, você vai expor suas reflexões e sentimentos sobre o reconhecimento dessa atitude. Então, essa seria a progressão característica do gênero que a Unicamp cobra, a coerência, o projeto de texto. E, por fim, para responder à pergunta da Fernanda, a Unicamp também cobra a tipologia textual, as tipologias textuais predominantes do gênero. O que é isso? Existe uma diferença entre gênero e tipo textual. Gênero textual e tipo textual. Qual que é essa diferença? Gênero textual é o quê? Crônica. Você está falando de uma crônica específica. E dentro de um gênero textual, podem existir um ou mais tipos textuais, que são como se fossem características desse gênero. E a própria Unicamp descreve esses tipos textuais como 5 possíveis. Existem cinco tipos possíveis textuais que um gênero pode ter. Ele pode ter mais de um, tá? Então, narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. Injunção seria um texto que como se fosse uma espécie de comando. Você vai jogar um jogo de tabuleiro, então ele tem comandos para você fazer. Os outros, eu imagino que vocês têm alguma ideia do que é narração, argumentação, exposição. Então, dentro de um gênero textual, pode existir um ou mais tipos textuais. Então, qual que é a baliza mínima para a Unicamp saber se você está dentro do gênero textual solicitado? Você tem os tipos textuais predominantes de cada gênero. Então, no caso da crônica, o que se caracteriza uma crônica? Pela própria descrição da Unicamp. É um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Então, aqui importante, temas do cotidiano. Normalmente é veiculada em jornais e revistas, e o cronista narra situações corriqueiras sob uma ótica particular. Então, aqui, ó, o cronista narra situações corriqueiras sob uma ótica particular. Então, qual que é o tipo textual que sua redação deve ter? Narração. Deve ter uma narração. E ainda seguindo a proposta temática, né? Narrar o episódio, falar da atitude micromachista, expor suas reflexões. E aí você vai se perguntar, né? Tá, e qual que é a diferença disso para um diário, né? Porque um diário também também é um gênero que tem a narração, né? Também tem tem uma progressão parecida. Mas ele pressupõe, no caso, a Unicamp é bem relaxada em relação a isso, em relação a diferenciar uma crônica e um diário. Como ele fala que a crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano, é normalmente veiculado em jornais e revistas, e que narra situações corriqueiras sob uma ótica particular, se você narrar uma situação corriqueira, que é essa atitude micromachista escolhida, seguindo essa proposta temática, você não vai falhar. Existem algumas pequenas situações que poderiam diferenciar uma crônica de um diário. Então, se em vez de uma crônica fosse um diário, você poderia começar com primeiro uma data, né? Começa com uma data,
e aí fala que meu querido diário, hoje eu vivenciei uma situação de micromachismo e por aí vai. Então, por isso que essa seria a maior diferenciação. Se aqui fosse um diário em vez de uma crônica, teria uma explicação básica de um diário, talvez ia falar de tipo, entradas, falar, botar data. Então, nesse caso, se você seguisse as instruções relacionadas à crônica, não teria problema. Então, você não confundir, você não teria risco de fugir do tema. Essa é a baliza mínima para você acertar o tema que se trata. A Unicamp não quer que você seja Machado de Assis fazendo uma crônica. Ela quer simplesmente que o aluno saiba seguir as instruções, ser adaptável, saber escrever, mesmo que você nunca tenha escrito uma crônica na sua vida. Então, os critérios da Unicamp, nesse tema, começam com 0, configura outro gênero, então você não fez uma crônica, porque não apresenta sequer traços do tipo textual, o gênero da prova, ainda que tenha a situação particular ou a interlocução pedida pela Unicamp. Então, supondo que você faz um texto puramente argumentativo, então você fugiu totalmente do gênero, porque você não teve a narração, que seria um dos traços característicos da crônica. 1. Desenvolveu mal o gênero, apresenta a coerência, né, a composição, a coerência, mas não a interlocução nem a situação de produção. Ou apresenta problemas de incoerência, ainda que configure interlocução e ou a situação de produção. Ou apresenta traços de tipologia textual, ainda que configure interlocução e ou a situação de produção. E aí vai aumentando até chegar no máximo, que é você desenvolveu muito bem o gênero. Então, você explora a situação de produção, você explora a interlocução e você explora a desenvolvimento, a progressão temática. Então, qual que é o mais importante para esse critério de gênero? Na Unicamp, ela pede que você adote o que ele chama de um processo de ficcionalização. Ou seja, você vai se tornar um personagem. Você não é você. Você é o personagem naquela situação específica. E, portanto, você deve escrever como se você estivesse naquela situação específica. Então, nesse caso, falar, você é um colunista. Eita, peraí, peguei errado. Você é um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal. E aí continua, e aí fala toda a situação. Então, você vai ter que encarnar esse papel. Encarnar o papel que a Unicamp te dá na proposta temática. E assim você vai ter, com certeza, seguido todos os aspectos do gênero. Então, explorar bem a situação de produção, você seguir o papel de interlocução, quem eu sou, para quem eu estou falando, e você demonstrar que teve uma coerência, teve um projeto de texto em relação ao seu texto. Mesmo que se trate de uma crônica e não de uma dissertação argumentativa. A gente está com pouquíssimo tempo, então eu vou optar por continuar essa aula na próxima aula. Ficou meio redundante, mas enfim, a gente vai terminar de ver esses dois critérios na próxima aula. E então eu acho que é isso. A gente vai terminar de ver na próxima aula. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que a gente viu até agora, esses dois primeiros critérios, em relação à proposta temática geral da Unicamp? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vou encerrar por aqui. Agradeço muito pela a participação. Muito obrigado, Fê. Muito obrigado, João. Obrigado por todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me chamar. Tudo certo? Então, tranquilo. Então, vou parar de gravar aqui. Vou interromper o compartilhamento. Fiz o contrário. Vou interromper o compartilhamento e parar de gravar.